Seja bem-vindo ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui nós vamos explorar os mais diversos assuntos sobre obra, desde o planejamento até o pós-obra. Eu sou a Poli e essa é a minha dupla, o Vitor. E é um prazer ter você aqui conosco, nos acompanhando em mais um episódio. Antes de tudo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify e nos seguir nas redes sociais, @podcastvemcá em todas elas. Antes de tudo, eu preciso agradecer a quem está conosco fazendo tudo isso aqui acontecer. Os nossos patrocinadores. A Nova Era Administradora de Condomínio, Briancini Tintas, Rede Automatiza, MB Engenharia, Labzeb, Halten, Castanho Home Design, Alp Construtora, Dani Simplício, eu, Polibrus Amarelo e a Ágil Serviços. Então, ajuste seus fones e vem cá, que hoje o nosso bate-papo é com o Marcos Vinícius, da Labzeb. Seja Tudo bem-vindo, bem, Marcos? Tudo ótimo, gente, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Agradece você a tá tua aqui. Prazer fazer parte aqui. Parabéns, né? Eu sou Obrigado. parceiro de vocês. Isso aí. E tenho Comprou visto um nossa ideia trabalho. lá no comecinho e É. agora... A gente tem propósitos muito alinhados. Legal, né? legal. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Nós que obrigada. agradecemos o apoio, não só de estar aqui, né? Deixando o teu tempo aqui com a gente, né? Que já é um grande apoio, mas também De ser como um dos nossos apoiadores aí. Isso aí. Marcos, então, o nosso papo aqui é para conhecer caras atrás das marcas, Isso né? aí. E aí a gente tá brincando aqui com o pessoal, que a nossa pergunta é: quem é Marcos na fila do pão? Na fila do pão, Sem falar da arquitetura, fora o Fora a escritório. profissão, a pessoa. A pessoa. Bem na fila do pão mesmo. Eu sou Marcos, né? Venho da cidade de Arvorezinha, Olha. aqui pertinho de Passo Fundo. Vi os guris outro dia, vieram de Domênico de Anta Aham, Gorda, Anta né? Gorda. Isso aí. A gente também tá lá na região, tá ali Na pertinho. região. Né? Então venho de Arvorezinha, sou de uma família de músicos, Olha né? só. Pessoas mais ligadas à arte e tudo mais. Não que a arquitetura Então- não seja, né? É. Exato. Acho que isso me levou um pouquinho Deu também um a lado entender artístico. a arquitetura como profissão. Legal. Né? E aí sou de uma família de músicos, sempre gostei de música, de arte, de desenho, Sempre de tava todas ali no essas meio, né? manifestações artísticas. E aí cedo também gostava muito de tecnologia. Né, de computador, sempre fui o nerd da turma, Da turma. que queria saber o que ia ser o futuro, a tecnologia, como é que usa e tal. E isso tudo me levou para o meu primeiro emprego, digamos assim, né, que foi como design gráfico, Olha aí. onde eu conheci design, tecnologia, Aham. computação e consegui colocar um pouco da questão De artística com tecnologia, né? Legal. Alinhar tudo. Exato. E aí isso aí é novo, 14, 15 anos, já estava lidando um pouco assim com esse mercado de design. E aí, quando começa a pensar, o que eu vou fazer da vida então, né? Que músico é muito mais pro hobby, para Claro. estar entre amigos, né? Não queria muito levar isso para a profissão. Então pensei, o design tá interessante, tem tecnologia no meio, tem arte, tem desenho. Isso Mas me não levou era para a ainda. arquitetura. Exato, eu pensava, como é que eu vou poder impactar a vida das pessoas, Legal. né? E com tudo isso que a gente conhece, com essa tecnologia que ainda está por vir, né? Daqui para frente. Então, conheci a arquitetura quando eu entrei na faculdade, né? Tinha muito desenho à mão ainda, Sim. né? Tinha uma Vai perspectiva... entregar a idade? Vai estar entregando a idade aí já, né? Tinha uma perspectiva de que ia ter tecnologia. Eu sou da época do disquete, né? Olha aí, ó. Então, a gente era offline, né? Precisava verdade. de livro para Livro. fazer pesquisa de escola. Então, eu tinha Tinha que ir na arquitetura... biblioteca. É verdade. Tinha que ir na biblioteca, na Barça, né? Meu Deus do céu. Ó, O agora Neuffer. entregou a idade. Usar o Agora- Neuffer. E o Neuffer, a gente teve a época do Neuffer, né? Maravilha. E aí, a arquitetura... Maravilha pra quem? Na época, maravilha. Imagina, não tinha toda essa evolução, né, que a gente tem agora. Sim. Sim. E aí, a arquitetura me ligou, assim, eu acho que é por aí. Eu acho que tem uma possibilidade de conectar tudo que eu gosto numa profissão. E aí, busquei arquitetura. Pelo que eu entendi, não dá pra separar a arquitetura da tua vida, né? Não, Já falou, E né? tu é de família de músico, tu toca alguma coisa? Tu Alguma tem... coisa deve estar. toco. Eu aprendi violão, guitarra, teclado. E se tu faz nas tentei- horas vagas ali? Sim. tem Ficou esse como hobby, na Consigo, verdade. quando consigo conciliar, né? A gente tenta Sim. colocar junto ali, né? Pra
para te conectar, ter a música, né, na parte Sim. da vida, assim, vindo de família, acho que tem no No- DNA, né? Nos almoços de família, cada um com um instrumento. Os fins de ano era cada um com um Música e instrumento, música. tinha E saiu uma banda. e daí a banda, um pouco de música Quem não gaúcha, sabia um pouco tocar, de outro dançava pra estilo. fazer Quem bailarinos. não sabe faz o pandeiro Tu e tá vê. tudo certo. Mas familiares músicos que tu fala, tinha algum que levou Ganhava isso como... vida ganhava sendo vida como músico. músico mesmo. O meu pai e os meus tios tinham um conjunto, né? Gravaram um Olha. disco de vinil na época, quando o disco de vinil era o que existia, O que não tinha prevalecia, CD claro. e tal, era cassete, disco de vinil. Sim, Então eles tinham música como profissão, legal. né? Aos poucos depois cada um foi tomando um rumo diferente, né? Sim, Uma profissão sim. diferente. Mas o pessoal tinha muito a veia da música, né? Da arte musical, né? Legal. Então até hoje, o pessoal, mesmo quem não trabalha diretamente com música, Ainda faz mantém, com frequência. Mantém essa né? ligação. Mantém a ligação, né? Que Com legal. Que a legal. arte, com os instrumentos, né? Tu já contou pra gente um pouquinho da tua trajetória de vida, né? Mas então a arquitetura chegou pra ti quando? Na faculdade, na hora de escolher, foi aí que entrou. Na hora Teve que tomar a decisão de e foi. escolher, assim, o que eu vou fazer. Eu trabalhava como design gráfico, de jornal. Então Chegou a trabalhar em jornal. Sim, como Lá em design lá em Arvorezinha. Arvorezinha. Então, conheci, assim, essa parte de jornalismo, de comunicação, mas, para mim, eu prefiro algo mais relacionado a desenho, tecnologia, algo assim, e não a comunicação em si, Sim. como, por exemplo, publicidade, jornalismo. Então, conheci a arquitetura na época e entrei na faculdade e me maravilhei, né? Porque tu tem conhecimentos vastos ali dentro. É uma Tu área muito estuda- abrangente, né? É, Tu tá estudando, de manhã tu tem psicologia das cores, de tarde tu calcula Materiais e de noite você tem FCK que de gerenciar a cimento. obra. De noite você vai De noite fazer você tem- topografia. Você tem prática e assenta uma parede. Exatamente. Daí no dia seguinte você tem informática, então ela te dá um conhecimento muito amplo, né? Então, já no começo eu fiquei maravilhado com esse universo amplo, né? Que a gente não tinha noção do que era arquitetura, E a tua como é faculdade que foi funciona, aqui? né? Foi aqui. Eu estudei aqui então na UPF. tu veio de lá pra cá pra estudar. Cria da UPF. De lá para cá para estudar. fez vestibular diretamente para arquitetura. Sim, Legal. sim. Eu fiz Nunca foi alguns uma outra vestibulares, mas Passo Fundo já estava na rota, assim, né? Sim. Já tinha família para cá, já tinha Claro, familiares então aqui, já tinha- então já estava familiarizado com a cidade. Então consegui vir para cá para estudar na UPF na época. E aí já nos primeiros semestres que a gente tem todas aquelas disciplinas, né? Desde urbana, escala urbana, que é uma escala grande, até você entra nas minúcias dos interiores e tudo mais, Sim. que eu digo que eu encontrei o propósito de vida dentro da arquitetura. Oh, legal. Né, que foi nas primeiras aulas ali de arquitetura bioclimática, com os professores, o Rodrigo e o Eduardo, até mandar um grande abraço para eles. Eu quero trazer ele Fritz aqui pra e o gente Eduardo. conversar. Que a primeira disciplina, que tinha introdução à arquitetura bioclimática e tudo mais, que a gente começava a estudar, que de fora a gente, leigo, não tem nenhuma noção, né? Mas a gente Sim. começa a ver a arquitetura adaptada ao clima, né? Como é que uma janela, por que ela existe, para onde que ela vai, né? De onde veio, para onde vai, os materiais que você tem, como é que você Sim. utiliza, por que um telhado é de um jeito aqui, de outro jeito em outro lugar. Claro. Então, quando a gente começou a estudar isso, para mim foi o estalo, né? Que eu disse, mas isso A cabeça... Explodiu. aquele momento, né? Aquele meme, né? Mas tudo está claro agora, né? Bem Agora isso. tudo faz Agora sentido, tudo né? faz sentido. Porque aquilo ali, para mim, instalou o propósito, né? Eu disse, mas Legal. isso é tão óbvio, né? Faz tanto sentido. Né? E por que não é sempre assim? Sim. Né? Por que esse não é o comum? Se faz tanto sentido, por Claro. que isso não está conectado tanto com a realidade? Tu sabe que, te interrompendo um pouco, mas tu sabe que quando eu convidei vocês para fazerem parte, não só propor para você essa proposta do pod e tudo mais, né? Eu conversei com a Poli e fiz exatamente essa pergunta, né? Porque vocês são um escritório, depois tu vai explicar, né? O que o escritório de vocês fazem, né? Especificamente, mais focados, né? Aí eu perguntei pra Poli, né? Poli, arquitetura, isso é um senso comum da arquitetura ou E a minha resposta foi, devia deveria ser, né? Devia Mas ser. agora tu acabou de falar que, na verdade, tu chamou bastante atenção por causa que tu focou naquilo ali e achou que era aquilo ali o teu propósito de vida, né? Alguma coisa superior, né? Sim, dá aquele sim. estalo. Dá aquele que diz, estalo. mas eu acho que é por isso que eu tô aqui, Claro, né? Aquele momento que claro. tu conecta algumas coisas. Sim. Né? E daí conecta com o propósito, que eu digo, a arquitetura tem esse potencial, né? Sim. As casas adaptadas, bioclimáticas, que a gente chama, Sim. elas que nos trouxeram como humanidade, né?
mais de 1000 anos que nós estamos construindo edificações até onde nós estamos. Claro. E alguma coisa no meio do caminho ali mudou o modo perdeu. de pensar, De das pensar. pessoas refletirem sobre os seus ambientes, né? Sim. E por que isso mudou? Por que não faz mais tão sentido como era Quando, na verdade, antigamente, né? mais do que nunca deveria fazer sentido, né? Exato. E quais o impacto disso, né? Claro. Então, esse impacto que a gente costuma comentar sempre, que o nosso propósito vem de tentar voltar nesse raciocínio, Sim. né, nesse pensamento crítico, e trazer esse impacto, né, de volta, porque a gente tem... A gente costuma dizer assim, as edificações construídas, elas têm mais de 10 mil anos. É. Né? E, recentemente, a gente teve, há 170 e poucos anos, a lâmpada elétrica, Sim. e um pouco menos ainda o ar-condicionado. É. Né? Então, menos de 1% do tempo que o ser humano, né, de maneira bem ampla, está em um ambiente construído, ele teve a eletricidade apoiando. Exato. Os outros 99% a gente não tinha esse apoio, a gente precisava se adaptar de Se alguma adaptar. maneira. Né? Então, talvez quando o ser humano usou essas bengalas, né, Se perdeu um energéticas... pouco essa questão Nós, da né, eficiência, na construção civil, né, não só arquitetos, né, mas em geral, todo né? o contexto da construção civil, nós acabamos delegando, né? Ah, tem eletricidade, então a gente Bota não um se ar preocupa aqui. mais. Bota um ar, Bota né? um ar É. aqui. Exato. Então, só pegando esse exemplo, né? Sim. Climatização e iluminação, que tem um impacto direto, né, no Sim. projeto de arquitetura. E a né? ventilação, então, aquele banheirinho que fica no É. meio do corredor lá do seu Que apartamento. ventila pra que é lavanderia. ventilação. Não, a ventilação forçada, né? Exato, exato. Falando nisso, até me disse uma curiosidade da tua vida. Tu entra nos lugares reparando. Esses Tu entra esses do- pontos... Ah, Esses essa pontos, com janelinha. certeza, né? Esses pontos, sim. A gente faz até alguns perrengues engraçados. Não tão Já engraçados, chegaremos. mas Já trágicos. Já chegaremos lá. Né? Passam por isso também, né? Da gente ter querer também levar esse senso crítico, Claro. né? De reparar, como eu me sinto nesse ambiente. Sim. Não é reparar exatamente, tá bem feito, tá mal feito, É. tá feio ou bonito, né? Não é esse tipo de julgamento, mas é dizer A eficiência como é que você mesmo, se sente é. nesse ambiente, Porque vamos né? combinar, né? Essa questão é utilizado muito na construção civil, a ventilação forçada nos banheiros, que principalmente os apartamentos de plantas que ficam. É que as Pro edificações meio. estão cada vez menores. É, e... exato. É. E tem que ter uma forma de fazer, né? Mas que não é tão eficiente assim a ventilação forçada, né? Realmente, né? E aí, justamente, forçando as edificações ficarem cada vez Se é mais. forçado, já não é bom. É, já começa até no nome, verdade. Se né? é forçado, já verdade. não é bom. É, até Não é no nome, natural, não é então. natural, então até no nome já Exato. fica forçado, né? Isso aí. Bom, vou aproveitar então essa pausa aqui pra gente falar dos nossos patrocinadores que estão pagando os nossos boletos, E né? nos apoiando. Importantíssimo. E aí eu quero falar da EMB Engenharia, que lá você consegue fazer laudos, consegue ter um gerenciamento de obra, de suprimentos. Inclusive, a gente gravou com ele hoje aqui de manhã. E vocês conseguem ter contato com eles no @emb.engenharia. Isso aí mesmo? Isso aí mesmo. E aí também temos neste bloco de patrocínios a Briancini Tintas. Lá também tem uma variedade de tintas, tanto para consumidor final quanto para profissional. E vocês encontram eles no @Briancini Tintas. Vamos seguir por aqui agora para falar sobre o que o teu escritório trabalha. Porque a gente Isso aí. falou aqui sobre Já demos ventilação, spoiler iluminação. aí, né? Mas, enfim, o que é arquitetura eficiente? Arquitetura eficiente. Então, deixa eu voltar um pouquinho como é que eu cheguei Isso. nessa nesse questão de nicho, eficiência, né? Desde a faculdade, isso já brilhou para mim, já fez total sentido. Então, eu já estudava um pouquinho disso. Aí, entrei Já no se mercado de dedicava mais trabalho do que... nessa área, né? Então, entrei no mercado de trabalho já pensando, eu vou ter que me especializar em como usar isso, entender esse mercado, o que Legal. acontece, né? Porque parecia lá no começo uma coisa simples, mas é algo complexo. Né? O que é eficiência? Por que não se faz? É sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa tão ampla, né? Muito Um conceito difícil, É. né? De você conseguir trazer ele em pautas práticas para o dia a dia, É. né? Então, eu fui para o mestrado depois de 5, 6 anos de formado. Era um objetivo pessoal e profissional fazer um mestrado para buscar entender como criar arquitetura mais eficiente. E o mestrado também tu fez por aqui. O mestrado foi aqui, foi na época Arimed, né? Hoje é Aditus, né? Foi voltado em arquitetura de alto desempenho e eficiência energética, Legal. que são as NZEBs, né? Que a gente comenta que são as Nearly Zero Energy Buildings. Né? E eu cheguei até isso baseado num conceito europeu que se chama Passive House, que são as casas passivas. Legal. É uma certificação hoje que já é obrigatória, né, na Europa e está migrando Legal. para alguns outros países.
Então, eles já têm um conceito mais avançado que usa a arquitetura bioclimática para mitigar todas as questões, né, de consumo de energia que a gente consegue já olhar dentro do projeto, Sim. equipamentos eficientes para te usar dentro de casa, escritório, e por último, geração de energia, né, entende que a tua casa vai consumir energia, mas você pode consumir menos, Sim. Claro. né, consumir menos e consumir podendo ampliar a família, crescer teu escritório, crescer tua sala comercial e o consumo de energia não crescer, Sim. né, exponencial conforme tu vai ampliando tua casa, tua fábrica, teu comércio. Legal. Então, quando eu conheci esse conceito das NZEBs, para mim fechou. Eu disse, esse é um caminho, esse é uma tendência de futuro, né? As leis, né? A gente vê com as COPs, né, da ONU, todo mundo está tentando encontrar meios, né, e ferramentas para mitigar a compensação ambiental, para ter projetos mais sustentáveis, que emitam menos carbono e tudo mais. Essa é uma ferramenta que faz muito sentido. Então, eu estudei no mestrado como criar uma NZEB aqui na região de Passo Fundo. E aí, em cima disso, nasceu a LabZEB. Porque né? tem uma variação climática também. Muito grande. A variação é enorme, né? Então, a gente estudou o caso específico de Passo Fundo, né? Criar uma NZEB aqui, que seria uma casa de consumo nulo ou quase nulo de energia. E aí nasceu a LabZEB. Né, que Lab vem de laboratório e ZEB de Zero Energy Buildings. Né? Então, a gente vai ficar estudando protótipos e soluções. Iniciamos com protótipos aqui em Passo Fundo, mas a escala, né, a gente consegue trabalhar preferencialmente em todos os climas. É que uma das nossas questões, assim, nós como sociedade, né, a gente constrói igual em todo canto. É verdade. A gente constrói a mesma casa Passo Fundo, a mesma casa Porto Alegre, o mesmo material e tudo mais. São Paulo, Rio de Janeiro... Sendo que e o não lugar se adapta. o lugar não é igual, né? Não é. E aí volta lá atrás, né? A arquitetura bioclimática. Você Exato. tem que entender um pouquinho do clima que você está trabalhando. Porque que Passo Fundo, basicamente, frio no inverno e tem dias quentes de verão. Né? E a gente está construindo, pensando no frio, né? A gente passa frio dentro de casa no inverno, passa calor no verão. Né? Quando tem uma variação de temperatura, as nossas casas não nos protegem. Elas acompanham essa temperatura. De noite, às vezes, dependendo do dia, tá mais agradável fora de casa do que dentro de casa. Dentro de casa, porque o gelo que fica dentro de casa, às vezes. Exato. De verão é comum, né? Você vê as pessoas nas varandas, né? Com a casa toda aberta, assim, um fim de tarde, né? Muito quente. Porque do lado de fora já baixou a temperatura rapidamente e dentro de casa ainda quente, né? Então, isso é outra coisa. Por que a gente ainda continua fazendo... Construído errado. Dessa maneira, né? Pensando na qualidade da edificação e tudo que ela impacta, né? Na saúde respiratória, né? A gente que tem rinite, tá sempre com problema ou de pele, ou de respiração, ou coceira, por questão de temperatura. No psicológico, porque é ruim tentar num lugar que tu não tá confortável ali. Ou coisa assim, né? Até o psicológico, assim, dias de verão, você tem aquela letargia de estar sempre se sentindo cansado, desconfortável. Do calor. O frio também te deixa desconfortável. Até é engraçado, você pesquisa casa inverno no Google, assim, né? Pessoa confortável em casa no inverno. Aparece uma pessoa de touca, de blusa, com uma coberta, tomando um chá no sofá. Na frente da lareira. E feliz. Esse é o ideal de conforto, né? Quer dizer, a pessoa podia estar de camiseta em casa. Eu seria mais feliz de camiseta no inverno em casa do que numa coberta de blusa, né? É verdade, daí no inverno a gente tá de meia comprida, de chinelo, de pantufa. De touca. É verdade. Tu vê, né? Porque tem uma variação gigante externa do clima, né? E cada vez essa variação tá sofrendo interferências climáticas o tempo todo, né? Sim. E dentro de casa a gente está protegido com segurança, estabilidade e tudo mais, mas a parte térmica, acústica, ainda está engatinhando aqui, né? A nossa realidade, a gente ainda está trabalhando muito em cima, né? De criar esse senso crítico, né? De educar as pessoas a entenderem como é que funciona, né? Esse que é o diferencial. É uma bem missão, complexo, né? Uma missão, né? Principalmente quando tu trata dessas questões, né? Garanto que todo mundo reclama da mesma coisa, mas pra entender que não sempre foi assim, né? Sempre foi feito assim, por que vai fazer diferente? Não se questiona, né? Muita coisa não existe o questionamento. Até colegas, né, de arquitetura, a gente trabalha diretamente com colegas de arquitetura, engenharia, construtoras, enfim, e prestando essa assessoria, né, para projetos que sejam mais eficientes. O que a eficiência energética, como é que ela é traduzida? É você conseguir ter o mesmo trabalho, executar o mesmo trabalho, gastando menos energia, né? E poder crescer, ou seja,
aumentar esse teu trabalho, consumir mais para realizar esse teu trabalho, e o teu consumo energético não aumentar exponencialmente também. Claro. Por exemplo, aqui a gente tem um estúdio, vocês construírem 10 estúdios, e a televisão, a tela, daqui a pouco, ano que vem, vai ter uma melhor que gasta menos energia, consome Sim, menos. consome menos. Mas ela realiza o mesmo trabalho. Mesmo trabalho. A lâmpada, o LED, dominou o mercado muito em função de políticas públicas, mas foi entendido, que ele realiza uma tarefa, que é iluminação e tudo Sim. mais. A mesma tarefa gastando menos. Gastando Gastando muito menos. menos, queimando muito Isso é menos. sustentabilidade. E aí entra a sustentabilidade também. Legal. Então a eficiência, ela entrou assim, você comenta a sustentabilidade, ela entrou no centro do tripé, digamos assim, da sustentabilidade econômico, ambiental e social. Exato. Ela entra no meio para fazer todo mundo dar as mãos, digamos assim, Porque financeiramente ela compensa, se você vai ter esse pensamento de longo prazo, você investe no começo, daqui a pouco com algum benefício governamental que é preciso para pesquisa e desenvolvimento, mas você consegue ter o ganho financeiro, por você conseguir ampliar a tua empresa, a família aumentar, conseguir Sim. ter equipamentos cada vez mais eficientes que vão consumir menos com o Claro. tempo. E o ambiental e o social, ao mesmo tempo, você consome menos energia, você emite menos poluentes em relação aos que não são eficientes. Sim. E a tua casa também ela começa a ter pensamentos de isolamento, de materiais que você vai utilizar. Esses materiais têm um ciclo de vida, tem Porque é todo carbono um conjunto, incorporado. São todo um decisões, são os materiais, a execução. Iluminação, até bem pouco tempo atrás, logo que começou o LED a entrar, era caríssimo uma lâmpada de LED, Hoje é senso comum, Tem várias marcas, tipos, enfim, Cada um com as suas atribuições, mas já trouxe essa pegada realmente de ser mais barato para facilitar. Isso que tem, muitas vezes, se comenta assim, a transição energética, Sim. Para você sair as metas climáticas 2030, 2050, que o mundo todo precisa atingir, com ações Sim. de descarbonização. A construção civil é praticamente metade da emissão de carbono do mundo. Imagina. O mercado concreto é extremamente emissivo, então Sim. a indústria está correndo atrás, de diminuir essas emissões. E o consumo de energia também está embutido nisso. Seja na fábrica, seja dentro de casa. Então, as residências em si, que é o método ZEB, que a gente chama, de Zero Energy Buildings, elas conseguem mitigar, muitas vezes, até 70% do consumo de energia, comparando com a mesma casa, Modelo tradicional. Exatamente. Só que colocando algumas estratégias de arquitetura, como posicionar a casa no lote, tamanho de abertura, tipo de vidro que você usa, tipo de esquadria que você vai utilizar, a iluminação natural, mais iluminação no ambiente, menos em outro ambiente. Externas da edificação e internas na edificação, Exatamente. Que o método que a gente chama de ZEB, ele começa no projeto, que é onde a gente consegue, na prancheta, como a gente diz, a prancheta aceita tudo. Aceita tudo. Então, vamos simular no computador todas as possibilidades, porque se ela aceita tudo, então vamos botar o que há de melhor. Claro. Então, a gente simula no projeto todas as decisões de projeto e o que elas vão impactar no consumo de energia e no percentual de horas de conforto. A gente garante que o projeto, naquele local ali, ele está sendo o mais eficiente possível para a pessoa em consumo de energia elétrica para iluminação, mas principalmente climatização, que tem uma grande relação com a arquitetura. Com certeza. Aí o segundo passo é você usar equipamento, você vai precisar usar. Vai ter um dia muito quente. Você falou, o mais eficiente possível, porque são muitas variáveis. É difícil você chegar num ponto, e também ninguém nunca se ilude a esse ponto e dizer, não, você não vai usar nada. Claro. Vai ter um dia muito quente, extremamente quente, que o ar-condicionado vai se fazer necessário, mas você vai usar ele muito menos do que aquela casa que não utilizou nenhuma estratégia, que vai ter que utilizar num dia neutro, ela vai ter que usar também. Você vai poder não utilizar o ar-condicionado em dias mais de mudanças menos drásticas de temperatura. Sim. Então, você vai utilizar em extremos de temperatura, e o que você utilizar, energia renovável, você vai conseguir suprir muito mais fácil. Então, a tua pegada de carbono é muito menor, o teu consumo é menor, o teu payback é muito mais acelerado. Claro. Então, faz muito sentido trabalhar a longo prazo com essas metodologias. Tu vê, ontem eu senti exatamente isso, no meu apartamento, em casa. Meu apartamento, a janela, o maior espaço, vamos dizer assim, de aberturas de janela seria
na sala, onde eu tenho uma pele de vidro em L na sala, só que ao invés de ser a pele de vidro, os vidros para abrir, em vez de ser de correr, né, onde passaria melhor o ar, né, Sim. são aquelas janelas maxiar. Maxiar. Então, cara, a maxiar, ela abre... O vento não vem O debaixo. vento não faz a curva, como se diz, né? Então, realmente, ali eu acabo tendo que usar o ar-condicionado porque tem pouca ventilação. Por mais que eu abra outras janelas que pudessem fazer a corrente circular, não é o suficiente. Aí acaba tendo que usar. Passei o dia todo com o ar-condicionado ligado porque não tinha Viu? como... Que não contratou a Labzeb. Viu só? Então. Mas aí... faz Falando parte. nisso, em contratar a Labzeb, como que eu te acho? Onde que eu te acho? Cadê o escritório? Onde é que fica? Onde é que é o bate-local? Você me acha... Hoje nós temos escritório home office em Passo Fundo e Santa Catarina, na cidade de Itapema. Ai, que legal. Legal. Então, o nosso canal hoje é muito digital. A gente tem trabalhado com escala em várias cidades, em outros estados também. Legal. Então, a pessoa procurando pelo nosso Instagram, @labzeb, ou nosso site, labzeb.com, ela já vai entrar, já vai Lá ver no nossos site também tem conteúdos. blog, né? Tem Sim, uns tem o nosso conteúdos blog. legais. A gente divulga todos os conceitos e conteúdos para a construção civil, para quem é cliente final também, Pra já ir entendendo qual que para é já tudo. entender, Conceito para já entender e tentar ser crítico e sentir o ambiente que ele está, ver como é que funciona. Pra fazer essa avaliação, reparar, entrar e reparar. E poder, quando vai comprar um apartamento ou uma construir sala a sua comercial ou casa. construir, a pessoa também ter essa noção, né, de como tu comentou da janela, circular, não circular, Exato. tem sol, não tem sol da manhã, tem sol da tarde, que tem Sim. esses conceitos, muitas vezes eles ficaram banalizados, né? Verdade. A gente vê assessorias assim com clientes às vezes que querem comprar um apartamento, ou a gente mesmo vai para alugar pra gente, né? Sim. Você vê que os apartamentos nos prédios, a posição solar legal já está vendida, alguém está são as morando e tal. primeiras, né? Aí você vai alugar, seja moradia, seja escritório, é tudo fundos, fachada sul, Aham. né? Banheiro às vezes não tem nem janela, né? Tem uma ventilação forçada. Forçado. E aí, mas ó, lá no site tá, excelente posição Excelente solar. Excelente posição solar. Excelente posição solar. Todos, né? Sim. É padrão, né? Eu trabalhei uma época de corretor de imóveis em Porto Alegre. E aí os diretores, Você tinha que fazer isso. os diretores de venda falavam assim, não existe posição solar ruim. A melhor posição solar é aquela que o cliente quer comprar, a unidade que ele quer comprar. Exatamente, né? Pra venda, sim, Pra né? venda, Mas comercialmente, depois, tu precisa vender essas unidades que estão ali, né? Mas, realmente, pra questão de conforto... Exato. E até pode impactar no custo. Né? Claro. O apartamento com essa posição fundos, daqui a pouco sul e tudo mais, vai ter um valor de mercado inferior. mais baixo, inferior. né? Mas mesmo sendo inferior, ele ainda é um custo alto. Claro. Né? Ainda é um investimento que às vezes a pessoa... É um investimento da vida. Exato. Né? Que você vai financiar, né? Fica a vida toda pagando financiamento, 30 anos, Exato. 20 anos financiando. Então E- é barato. Ainda não é barato. Não. É um investimento É um alto. investimento Fica a vida alto. inteira né? pagando e a vida inteira reclamando. E o conforto, nada, né? Bem desconfortável até. É. né? Muitas Exatamente. vezes. Essa é uma questão que a gente comenta muito, que o pessoal diz, tá, mas uma casa mais eficiente, né? Tem um investimento maior. Então Sim. quer dizer que ela custa caro. Claro. Em comparação à casa ineficiente, né? Mas Aí que tá. a casa ineficiente não custa barato. Ela vai te sair cara ao longo do período que É. você está usando. Você- Você paga parcelado só. Só isso. Você paga em pequenas parcelas, né? Aquela acupuntura. Exatamente. Né? Vão te colocando Gasta ali mais aos energia. Olha quanto eu gasto de É. energia passando o dia todo com o ar-condicionado ligado. É Tá? verdade. Tá arrependido? Tô. No bolso, inclusive. Na próxima, já sabe. Labzeb. Mas a casa tu ainda consegue, se tu vai construir, se tu tá planejando, tu Fazer uma consegue ter essa reforma. preocupação. E às vezes até pra É. fazer uma reforma e e reorganizar tudo, isso, né? né? Sim, Agora o apartamento readequar. já Para um fica aparta- mais é. limitado, né? Porque a construtora te proporcionou aquilo ali. Na hora, se você não reparou, se não tem É o conteúdo que ele, né? Você não reparou, não olhou, aparentemente é excelente, né? Mas aí quando tu vai realmente usar, tu percebe essas deficiências. Né? Exatamente. Até tem como fazer alguma intervenção Claro. posterior, mas aí você fica limitado pela estrutura pré-existente. Exato. Aí você não consegue ter o potencial que teria no projeto. Né? Claro. E Um vocês prédio. trabalham com esse formato de projeto também? Ah, eu tenho uma reforma no meu apartamento, preciso reorganizar. Melhorar. Dá pra chamar vocês? Sim. A gente consegue fazer isso. O nosso foco é a metodologia ZEB, a gente chegar na melhor eficiência energética através de simulação, ou seja, E não essa existem simulação é mais- só pelo computador? É computacional.
computacional. Porque hoje já existem normas técnicas, né, regulamentos internacionais que te balizam para fazer essa simulação no projeto. Né? Então você consegue, por exemplo, uma espessura de parede que você está pensando em fazer, você consegue ir mexendo nessa espessura e nesses materiais e ver o que isso vai resultar no conforto e no consumo de energia. Legal. Uma reforma também você consegue fazer. Sim. Né? Muitas vezes a diferença é que você tem que pensar em como é que você vai fazer agora que já existe uma estrutura pré-existente. Algumas pontes térmicas que a gente fala de laje, viga. Daqui a pouco você não vai conseguir isolar da maneira que seria o ideal. Você vai ter que pensar em alguma outra alternativa. Janelas, né, são um ponto muito crítico. Né? As janelas são uma parte super frágil do desempenho das construções, né? Que muitas vezes elas ficam terceirizadas demais no processo de projeto. Sim. Né? E que quem decide ou é a loja, ou ninguém Ou é o sabe quem cliente. decide. Ou é o cliente que decide Ou ela pela, faz parte pela da estética, é a pelo estética que preço. eu ia Pelo falar. preço. E na questão energética, o pessoal acaba deixando de lado, né? Não comenta ou não tem informação. Né? Mas a longo prazo tem um impacto grande. Então, muitas vezes a gente consegue mitigar com proteção solar, com troca de vidro, troca de tipo de janela, alguma coisa assim. E Já dá na uma grande acústica diferença, também né? é importante, Acústica né? também. A gente teve... Quando fala em desempenho, né, e conforto e qualidade de vida, a gente fala de térmica, né, conforto térmico, que é um conceito bem complexo, né? Que cada pessoa, às vezes, tem uma sensação diferente, né? Tem um organismo diferente. E tem acústica também, que daí o conforto acústico teve muito em alta na pandemia. Que a galera tava em casa, tava ouvindo os vizinhos que nem sabia que tinha filho e agora descobriu que tem 3 crianças em cima correndo. Crianças, 2 correndo. cachorros. Exato, e aí o pessoal começou, mas isso aqui quer dizer que barulho em casa, não consigo trabalhar, eu acordo, tenho indo dormir, eu tenho obra na rua, que eu nunca ouvi obra na minha rua e tal, porque eu estava acostumado a trabalhar num local fechado, isolado, um escritório, janela fechada, climatizado. A pandemia também serviu muito para as pessoas verem a casa de uma outra forma, né? Perceberem de forma diferente. Exatamente, perceber a casa de uma forma diferente. Exatamente. Eu acho que em todas as áreas da arquitetura, assim, residencial, as pessoas foram impactadas por isso, né? Foram bem impactadas e a gente notou que o acústico, né, o conforto acústico, ele foi um benchmark assim de início para muita coisa. Sim. Né, que as pessoas começaram, o rooftop, tem festa, tem salão e tal, e eu tô aqui embaixo. E eu não fui convidado. Tô ouvindo agora que tem festa e não me chamaram. Não me chamaram. Né, tem um show e tal. E aí o pessoal começou com acústica a entender a norma de desempenho, né, que é um outro produto que a gente trabalha também e que está um pouco mais popular agora no mercado para as construtoras, arquitetos, engenheiros, que também trabalham a acústica em conjunto com a térmica, né, que agora está atualizada até para a questão de desempenho, porque a norma ela foi lançada e aí depois ficou um tempo parada porque a régua foi muito alta, o pessoal teve que dar uma adequada. Mas ela também, na parte térmica, que a gente fala de conforto, ela não é uma norma específica de conforto. Sim. Então, ela dá umas pinceladas. Ela é um início, é um primeiro passo, para um segundo passo, a gente tá caminhando. Então, para você ter uma noção, a norma dizia até pouco tempo atrás que se você tivesse a temperatura interna igual à externa, a tua casa estava no conforto mínimo, tinha um desempenho mínimo. Então, mas às vezes a externa tá horrível. Se tu tem uma variação de 15, 20 graus, o que acontece pra gente aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, se a tua temperatura dentro de casa tá subindo e descendo esse tanto de temperatura, tá ok. Né? Então, para ter uma noção assim, de como o mercado ele não estava sensibilizado sobre isso. Né? E daí se você mitigar 1 grau, 2 graus, já tá um conforto superior. Então, a gente veio nesse primeiro passo dizendo, olha, tem muito caminho ainda para trilhar. Peraí, não é bem assim. Porque 1 grau, 2 graus, você consegue com uma parede muito simples. Claro. Isso não é indicativo de conforto nem de eficiência. Precisa caminhar um pouco mais, as pessoas pensarem um pouco mais, elas entenderem o que é estar em casa com frio e com calor, né? Então, não só ter um teto e 4 paredes, mas você ter uma qualidade de vida, né? Evitar estresse, evitar ouvir barulho, não conseguir dormir, calor, né? Todo aquele estresse térmico. É uma qualidade térmico, de vida né? dentro de casa, né? Fazer uma pergunta, pode ser até idiota, mas daqui a pouco é alguma dúvida de alguém, né? Mas assim, uma construção alvenaria tradicional, em relação a essas alterações de temperatura, enfim, que a gente sofre aqui no sul, principalmente, né? Tem alguma coisa que tu consiga
melhorar a eficiência nesse sentido, uma parede simples de tijolo, ou são outros tipos de materiais que pudessem trazer esse conforto? Consegue. A parede de alvenaria, ela tá dentro dos limites ali do conforto de mínimo até, talvez, dependendo, mais furos, um bloco maior, enfim. Você sim. consegue um desempenho de mínimo a intermediário, né, que fica assim, te protege um pouco mais do que uma parede fina de concreto, por exemplo. Certo. Né, quando a gente fala de trazer esse conforto, a gente fala de transmitância térmica. Certo. Né? Então, você ter paredes que tenham um coeficiente de transmitância cada vez menor. O Brasil está trabalhando hoje, por exemplo, climas frios e tal, com coeficiente de 2,3 aproximadamente, né? Certo. Europa, quando a gente fala de climas frios, é muito mais frio, então Claro. tem que ser muito menor. Lá o coeficiente é 0,3, 0 ponto alguma coisa nesse sentido. Então, é muito mais isolada a parede. Sim. Né? Alvenaria, dá para trabalhar com ela? Dá. Paredes compostas. Então, a gente vai fazer uma parede de alvenaria, vai fazer talvez uma parede composta de ou alvenaria dupla com uma camada de ar, Certo. ou uma alvenaria com gesso interno, uma camada externa com isolamento, um pier, um EPS, alguma coisa assim, Sim. para tu ir diminuindo gradativamente Pra a tua dificultar essa transmitância. passagem, né? Passagem térmica. Exato, essa A transmitância. Janelas também, né? A Sim. janela mais Sim. simples, infiltra ar de todos os lados Sim. e tudo mais, né? A acústica também é prejudicada Claro. nesse sentido. Uma janela com vidro duplo, né? Já Sim. começa a ter outra situação. Uma janela com thermal Só que breaking. o problema é que isso acaba encarecendo Tudo também. que, E claro, aí, com certeza. às vezes, é isso que a gente enrosca no cliente, né? É. Porque Que tu o traz cliente, esse tipo de na verdade, material. assim, existem tipos e tipos de clientes. Mas tem clientes que querem aquele top pagando isso aqui. É. Aí, meu filho, né? Não, mas aí não É. tem eficiência, né? Pois é. Porque tu realmente, não só por ser uma coisa talvez não tão comum de se usar, acaba tendo o seu preço porque sai menos, Sim, né? sim. Então tu vai comprar esse tipo de material. Um vidro duplo, por exemplo, o vidro já é caro por si só, né? E aí quando se trata de um vidro duplo, aumenta muito Por isso mais. que é Sim, importante sim. educar o cliente para ele entender isso, né? O valor Porque que tem, né? Não o preço, e o né? benefício. O valor que eu digo daquilo. em termos de benefício, Né? né? Se você tenta colocar a goela abaixo, ele vai saltar fora por causa do preço. A gente linka sempre... Isso é uma das questões bem complexas, assim, nesse mercado, né? Porque o preço inicial, ele é mais alto. Né? A gente fez alguns estudos na época do O preço para mestrado. pagar, na verdade. O preço lá no começo da obra de Investimento. janelas. O investimento em janelas e isolante, algumas coisas assim, Exato. que você não tem, você vai estar de 20%, na faixa de 20% em média, mais caro que uma casa que não tem esse tipo de isolamento. Sim. Mas Né? depois... Mas depois, A longo passar prazo, o tempo. né, esse custo aí em energia que você economiza, Exato. em estresse térmico que você não tem, em diminuição de ponto de mofo e tudo mais, Claro. que você não tem Até condensação dentro dos manutenção ambientes. da própria Manutenção. residência, né? Né? Então, a OMS, desde os anos 80, diz que a gente vive na síndrome dos edifícios doentes. Né? E edifício doente, a gente adoece junto. Com Né? A certeza. gente tá com o olho, com coceira, com rinite, com a Alergias. pele e tudo Puro mais. ácaro. Puro ácaro. A gente vivia, né, uma época de carpete nos apartamentos. É verdade. Eu cresci verdade. num apartamento que tinha carpete. Foi aí que pegou a renite. E aí depois eu vim morar em Passo Fundo, né, na faculdade, um apartamento com carpete novo. Então, são esses detalhes, né, que você vê. O edifício não é o edifício em si que te adoece tanto, né? Mas é um pouco de cada vez, somando todos esses fatores, que vai te fazendo sentir que a longo prazo, aquela economia lá no começo não vale a pena. Valeu. Né? E mesmo assim, você vai ter essa economia, mas ainda assim construir, né, é um investimento alto. É um investimento de Não uma adianta vida. a gente fingir que não. Né? Um investimento, um financiamento, por exemplo, né? Você vai abrir mão, muitas vezes. A gente tem clientes que às vezes abrem mão de alguma coisa, algum Sim. sonho específico e tal, para poder construir a casa própria. É verdade. Né? Então, você economizar um valor aí 5%, 15% no valor montante da obra, sem pensar o resto, né, dos 30, 40 anos que a tua vai família vai passar estar dentro lá, dessa edificação, entende? Não compensa. Né? Não compensa você ter que usar climatização o resto da vida depois e enfrentar algum estresse de saúde. É verdade. Né? Então, não compensa.
vamos falar mais uma vez dos patrocinadores, pra gente já ir se encaminhando pro fim da nossa conversa. Mas segura aí que a gente ainda tem muito assunto pra Tem conversar. bastante assunto. Mas eu preciso falar da rede Automatiza. Ali você encontra movimentadores de portões. Cercas elétricas, movimentadores, câmeras de monitoramento, tudo que é tecnologia e segurança é com a Automatiza. Isso aí. E você encontra eles no @rede Automatiza. E também a Nova Era administradora de condomínios. Ali para falar sobre transparência, gestão, organização, planejamento de tudo em obra, relação reforma de com o seu condomínio. condomínio. É lá com a Júlia no @novaera.adm. Agora a gente já falou da vida, já falou da parte técnica, já deu uma aula aqui, um show de explicação. E agora eu quero falar dos perrengues, os BO. Tu disse que tinha uns perrengues, Exatamente, aí, tu já puxou lá, deixou a gente curioso. História inusitada, história engraçada. Faz o pessoal dar risada, faz a gente dar risada. Fazer todo mundo dar risada. Não é tão engraçado, é trágico. É meio né? trágico até, Tragicômico, né? a gente adora. Mas, é aquilo que a gente comentou, né? De tu visitar esses ambientes, né? Sim, A gente já reparando. teve ambiente que a gente foi visitar, assim, pra sala de aluguel e tudo mais, que a gente Sim. chegou na porta, assim, e o corretor disse, cara, me Melhor desculpa, insolação. me desculpa. Já começou pedindo desculpa. Pedir desculpa mostrando. Liguem as lanternas dos celulares, porque não tem lâmpada e o local não tem luz natural. Então a gente entrou assim, olhando com lanternas, Um né? escritório de arquitetura eficiente num lugar. Imagina, um lugar. Então a assim. gente entrou, a chave estava desligada, não tinha luz Sim. ativa no Artificial. local. E também ele era todo voltado, as janelas voltadas para um poço de ventilação, iluminação, que no escuro, né? Você não tem luz direta chegando ali, é só luz rebatida. Então você vai vendo as salas assim, totalmente no escuro, né? O pessoal com lanterna do celular, entrando em banheiro, Consegui entrando enxergar. aqui. Não consegue pra nem ver os poder- defeitos da sala. Para poder enxergar, né? Isso a gente enfrenta muito, assim, quando Sim. você vai apartamento para aluguel, né? A gente vê muito isso. Você vai pra gente mesmo, quando ia alugar, Sim. você vai nos apartamentos, excelente, posição solar, Aham. sol da manhã, não sei Claro. o quê. O sol da manhã Aí você- passa por ali só. Você chega, não tem. Você pode ir qualquer horário do dia, assim. O sol da manhã não tem nem de tarde. Não tem. Qual é a manhã que eles estão, Claro. né? Em que mundo que ele quer essa manhã, né? Que o sol faz o movimento contrário, né? O segundo sol da caçadra, só se for, né? Porque não tem, né? Então a gente passa muito isso, né? De ir nos locais, assim, sol da manhã, mas não tem sol, Sim. né? Ou aqui é muito bom e... Imagina no inverno, né? Como é que vai Pois ser isso é. aqui? O apartamento maravilhoso, novo, piso bom, parede 100% e tal, mas aí você vai estar no Tem um primeiro nível... ar-condicionado de brinde. É. No primeiro nível, assim, de pensamento, você entra lá, legal, o apartamento tá novo, boas condições, tá, mas e o segundo nível? Te imagina morando aqui a longo prazo. Sente como é que é esse ambiente. Imagina verão, imagina inverno, imagina você Claro. dormindo aqui nesse quarto, nessa sala, num dia quente ou num dia frio, no inverno e tudo mais. Faz esse exercício, né? A gente sempre comenta, faz esse exercício, assim, te coloca ali dentro, né, para ver o que você pensa, o preço e tal. É bom até a página 2. Então você começa a ver assim que, tudo bem, o aluguel e tal, mas tem coisas melhores. Você vai Claro. pagar esse aluguel mais barato, às vezes nem é mais barato. Nem é mais às vezes a barato, localização, já o proporciona estilo do preço. prédio, enfim, o que ele tem ali, Tempo o do preço. prédio. Exato, o preço tá alto também. E aí você vê, mas eu vou estar aqui dentro, mas esse conforto que eu não vou sentir agora, eu Sim. tenho que começar a colocar isso também, né? Claro. Nessa ponta do lápis, né? Então é um tragicômico, Um né? Tragicômico. Fantástico. Mas é legal que tu mostra isso para que as pessoas também vão tendo esse senso Esse crítico. olhar, né, crítico. E não né? olhar só pra beleza, né? Não é só a estética que importa. Às vezes as pessoas se preocupam, mas tem infraestrutura, né? É um prédio bom, Tem tudo mais. piscina. Tem piscina, tem academia. Tem piscina na sombra. Tem salão de festa. Piscina na sombra é bom. Tem sauna Exato. dentro de casa. Mas às vezes a Exatamente. janela dá pra garagem, a janela não. É. O sol da manhã só é a posição, deveria ser, mas tem alguma coisa que esconda, né? E às vezes faz vizinhança com outro. Se é fundos, daqui a pouco tem outro prédio atrás. É bem complexo isso. Né? É verdade. Então, aqui a gente tem um quadro, digamos que é hora de a gente fazer o networking, tá? Então é o momento que a gente quer que você faça a tua participação, acrescente aqui no nosso projeto, que indique alguém que você acha que também deveria estar sentado aí nesta cadeira, conversando conosco, tendo uma conversa legal.
É o teu momento de fazer convocações. Momento de networking. Network. Isso aí. Eu te indicaria uma pessoa que foi importante na minha trajetória pessoal e profissional, que era o Rodrigo, né? Que era o Rodrigo Fritt, professor. Ele, o professor Eduardo Grala também, que são pessoas fantásticas, que têm muito a agregar, Legal. né? Nessa questão de também eficiência, convidaria de o sustentabilidade. Eu também já estava com ele na lista ali para convidar. Que trabalham muito, assim, a questão de pegada ambiental com trazer qualidade de vida, Legal. né? Para as pessoas. Que Vocês são bem faz todo parecidos. Ele sentido. também é músico É. e toda essa parte ambiental. Vem Legal. os dois juntos ali falar Vamos, sobre o assunto. vamos convidá-lo, então. Está convidadíssimo. Legal, Sam, Muito super obrigada convite. pelos dica. nomes. E para finalizar, que agora tudo que é bom acaba, né? Pois é, né? O papo Passou rápido rápido, ali, ó, rapidinho. quase Percebeu. 45 minutos. Já chegamos ao fim deste episódio e para terminar eu preciso fazer um agradecimento especial a quem é o organizador, idealizador e oferece este projeto do podcast, Isso aí. que são as nossas empresas, é o nosso momento de brilhar. Então eu começo pela Alpine Construtora. Deixar nas mãos de quem entende é sempre o melhor negócio. Eu, Arquipolibros Amarelo, arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. A Dani Simplício Fotografias, a nossa produtora, a sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. Ágil Serviços, precisou, seja ágil. E a Castanho Home Design, o seu ambiente merece mais que móveis, merece personalidade. E terminamos por hoje. Mais um. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado.